Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Joyce Filgueiras e eu sou uma das desenvolvedoras do AVAC, do Ambiente Virtual de Aprendizagem Química. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como acessar o site Periodini e como balancear reações redox pelo método íon-elétron. Vamos lá? Primeiramente, vocês devem abrir o navegador do dispositivo de vocês, celular, notebook, tablet, e digitar Periodini. Apertar Enter. É este primeiro site aqui. Ó, percebam que automaticamente o site foi traduzido. Ele estava em inglês, mas ele foi traduzido para português. Por quê? Porque no meu navegador eu tenho o tradutor. Então a página foi traduzida automaticamente. Porém, quando vocês entrarem, se estiver em inglês, ó, desta forma, ó, percebam que aqui não tem a opção português, então o que é que vocês devem fazer? Cliquem com o botão direito do mouse em qualquer local da tela e depois clique aqui ó, em traduzir para o português, que automaticamente a página será toda traduzida, certo? Então aqui a gente tem ó, equilibrando as reações redox pelo método de alteração do número de oxidação. É esse que a gente quer? Não. A gente quer pelo método íon-elétron. Então, é esse primeiro método aqui. Né? Existem outros métodos também, mas o que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês é o método íon-elétron. Então, aqui a gente tem ó, o espaço para digitar a equação. Aí a gente escolhe se é em meio ácido ou em meio básico, tá? Primeiramente, vamos digitar uma equação em meio ácido. Então, vamos lá. Cr2O7 elevado a 2 menos. A gente usa o acento circunflexo, geralmente, tá? Para indicar que este número está sendo elevado. Aí, aquoso mais HNO2 aquoso igual a Cr3 mais aquoso mais NO3 menos aquoso. Então, eu quero ver como é que eu faço o balanceamento dessa equação redox, né, em meio ácido. Então, digitei uma equação, escolhi meio ácido e depois eu clico em enviar. Ó. Então, aqui a gente vai ter o passo a passo ensinando, né, como a gente deve balancear essa equação. Então, o primeiro passo, escreva a equação não balanceada da reação química. Todos os reagentes e produtos devem ser conhecidos. Para um melhor resultado, escreva a reação na forma iônica, né? Então, tá aqui a forma correta, né? Como a equação deve ser escrita. Que aqui, ó, não dá pra ficar, tipo, menos elevado, né? O 3 mais, ó, lá em cima. E aqui ele já mostra bem direitinho. Segunda etapa, separe a reação redox em semi-reações. Uma reação redox nada mais é do que reações de oxidação e redução ocorrendo simultaneamente. Aí a gente tem aqui, ó, alternativa A, atribua números de oxidação, NOx, né, para cada átomo na equação. O número de oxidação, também chamado de estado de oxidação, é uma medida do grau de oxidação de um átomo em uma substância. Aí aqui tem umas regras, né, caso você tenha dúvida como calcular o NOx. Regras para atribuir número de oxidação. Aqui ele já mostra o NOx de cada elemento. Depois, identifique e escreva todos os pares redox em reação. Identifique quais reagentes estão sendo oxidados. Aí ele diz que aqueles que estão sendo oxidados, aqueles que têm o número de oxidação aumentando quando reage. E quais estão sendo reduzidos, que é aqueles que têm o número de oxidação diminuindo. Então, aqui a gente tem, ó, que esta molécula aqui está oxidando e esta molécula aqui está reduzindo. Combine esses pares redox em duas semi-reações, uma para oxidação e outra para redução. Aqui foi combinado. A etapa 3. Equilibre os átomos em cada meia reação.
Uma equação química deve ter o mesmo número de átomos de cada elemento em ambos os lados da equação. Adicione os coeficientes apropriados, ou seja, os coeficientes estequiométricos, na frente das fórmulas químicas. Nunca mude uma fórmula ao balancear uma equação. Equilibre cada semi-reação separadamente. Aí aqui a letra A. Equilibre todos os outros átomos, exceto o hidrogênio e oxigênio. Podemos usar qualquer uma das espécies que aparecem nas equações do esqueleto para esse propósito. Tenha em mente que os reagentes devem ser adicionados apenas ao lado esquerdo da equação e os produtos à direita. Então, ele vai explicando passo a passo, né, o que deve ser seguido, né, para balancear uma equação em meio ácido. Aí aqui a gente tem a equação de oxidação e de redução, né? Continuando. Ó, perceba que aqui a gente tinha 2 cromos, então colocou um 2 aqui, ó, para ficar equilibrado. Aí, alternativa B. Equilibre os átomos de oxigênio, verifique se há o mesmo número de átomos de oxigênio no lado esquerdo e direito. Se não estiverem, equilibre esses átomos adicionando moléculas de água. Então, aqui foi adicionado uma molécula de água, né? E aqui também, para balancear os átomos de oxigênio, né? Que aqui eu tinha 3 átomos de oxigênio desse lado e apenas 2 desse. Então, para adicionar mais um átomo de oxigênio desse lado, foi adicionado uma água, né? Alternativa C. Equilibre os átomos de hidrogênio. Verifique se há o mesmo número de átomos de hidrogênio no lado esquerdo e direito. Se não estiverem, equilibre esses átomos adicionando prótons H+. Aqui a gente tem, né, 3 prótons H+, sendo adicionados desse lado, e 14 prótons H+, sendo adicionados desse lado, para equilibrar os átomos de hidrogênio. Etapa 4. Equilibre a carga. Para equilibrar a carga, adicione elétrons ao lado mais positivo para igualar o lado menos positivo da semi-reação. Não importa qual seja a carga, desde que seja a mesma em ambos os lados. Então, aqui foram adicionados 2 elétrons, aqui foram adicionados 6 elétrons para equilibrar as cargas das semi-reações. Etapa 5. Faça o ganho de elétrons equivalente ao elétron perdido. Então, nesta quinta etapa aqui, né, os elétrons perdidos na semi-reação de oxidação devem ser iguais aos elétrons ganhos na semi-reação de redução. Para tornar os dois iguais, multiplique os coeficientes de todas as espécies por inteiros, produzindo o menor múltiplo comum entre as semi-reações. Então, toda essa equação aqui de oxidação foi multiplicada por 3 e toda essa semi-reação aqui de redução foi multiplicada por 1. Né? E aí a gente ficou com as seguintes reações. Etapa 6. Adicione as semi-reações. As duas semi-reações podem ser combinadas como duas equações algébricas, com a seta servindo como sinal de igual. Recombinar as duas semi-reações adicionando todos os reagentes de um lado e todos os produtos do outro lado, né? Então, aqui a gente fez essa combinação. Aqui a gente tem, ó, foi somando, né? 3HNO2 mais CR2O7 mais 3H2O, ó, mais 14. Então, somamos desse lado. Setinha, né? Aí, aqui a gente fez a mesma coisa, somou o lado dos produtos, né? 3NO3-, ó, mais 2CR3+, mais 9H, mais 7 águas, mais 6 elétrons. Sétima etapa, simplifique a equação. A mesma espécie em lados opostos da seta podem ser canceladas. Escreva a equação de modo que os coeficientes sejam o menor conjunto de inteiros possível. E aí a gente vai balanceando, né? Os 6 elétrons daqui pode ser cortado com 6 elétrons daqui. Desse lado eu tenho 7 águas. Aqui eu tenho 3 águas, então eu corto e aqui vai ficar com 4 águas, tá? E assim sucessivamente com os outros elementos. E aí, finalmente, né, quando você obtiver essa equação final simplificada, verifique se a equação está balanceada. Primeiro, verifique se a equação contém o mesmo tipo e número de átomos em ambos os lados da equação.
Aí você verifica por elemento, ó, que nem tá aqui na tabela. O hidrogênio, a quantidade de hidrogênio desse lado aqui dos reagentes. Eu tenho 3 vezes 1 hidrogênio aqui, mais 5 vezes 1 hidrogênio aqui, né? Então, aqui vai dar 8 hidrogênios, né? E do outro lado eu tenho 4 vezes 2, que também dá 8, então tá correto. E aí, você faz isso para cada átomo. Depois você verifica se a soma das cargas de um lado da equação é igual à soma das cargas do outro lado. Não importa qual seja a carga, desde que seja a mesma em ambos os lados, né? Então, aqui foi verificada a carga, 3 vezes 0, né? Mais 1 vezes menos 2, mais 5 vezes 1, tem que ser igual a 3 vezes menos 1, mais 2 vezes 3, mais 4 vezes 0. Fazendo aqui esse cálculo, você vai ter a carga 3 do lado dos reagentes e a carga 3 do lado dos produtos. Então, tá igual, ok, balanceada. E aí, como a soma dos átomos individuais no lado esquerdo da equação corresponde à soma dos mesmos átomos no lado direito, e como as cargas de ambos os lados são iguais, podemos escrever uma equação balanceada, né? Que é essa equação aqui. Então, aqui a gente tem o passo a passo, né, de como equilibrar, né, uma reação em meio ácido. Agora, vamos ver o passo a passo de como equilibrar uma reação em meio básico, tá? Vou selecionar aqui meio básico e vou digitar uma outra equação. Ag sólido mais Zn 2 mais aquoso igual Ag2 O aquoso mais zinco sólido. Ó, já tá selecionado aqui meio básico e eu clico em enviar agora. Então, ó, agora eu tenho o passo a passo de como equilibrar essa reação em meio básico. Então, ele vai me dizendo novamente, detalhadamente, o que é que eu devo fazer, né? Então, escreva a reação não balanceada, separe a reação redox em semi-reações. Uma reação redox nada mais é do que uma reação de oxidação e redução ocorrendo simultaneamente. Aí, atribua números de oxidação para cada átomo na equação. Aí, depois, identifique e escreva todos os pares redox em reação. Identifique quais reagentes estão sendo oxidados e quais estão sendo reduzidos. Aqui já foi identificado, ó. A prata está oxidando e o zinco está reduzindo. Combine esses pares redox em 2 semi-reações, uma para oxidação e outra para redução. Equilibre os átomos em cada meia reação. Uma equação química deve ter o mesmo número de átomos de cada elemento em ambos os lados da equação. Aqui a etapa 3. Equilibre os átomos em cada meia reação. Equilibre todos os outros átomos, exceto hidrogênio e oxigênio. Aqui a gente vai utilizar os coeficientes, né? Eu tinha 2 pratas desse lado e uma desse lado. Então, coloquei o coeficiente 2, né, para ficar equilibrado. 2 pratas de cada lado. Aqui eu tinha um zinco de um lado, um zinco do outro, então equilibrado. Equilibre, aí ficou do mesmo jeito, ó. Equilibre os átomos de oxigênio. Verifique se há o mesmo número de átomos de oxigênio no lado esquerdo e direito. Se não estiver, equilibre esses átomos adicionando moléculas de água. Então, aqui eu tinha, ó, um oxigênio desse lado, do lado dos produtos, e do lado dos reagentes eu não tinha nenhum oxigênio. Então, adicionei uma molécula de água, né, para ficar com um oxigênio desse lado também. C. Equilibre os átomos de hidrogênio. Verifique se há o mesmo número de átomos de hidrogênio no lado esquerdo e direito. Se não estiverem, equilibre esses átomos adicionando prótons H+. Então, aqui foram adicionados 2 prótons H+, né? Porque aqui, quando eu adicionei a água, para equilibrar os oxigênios, né? Eu fiquei com 2 hidrogênios desse lado, né? No lado dos reagentes, e fiquei sem nenhum hidrogênio no lado dos produtos. Por isso que eu vou adicionando o próton H+, 2, né? Para ficar equilibrado com os 2 daqui.
Alternativa D. Para reações em meio básico, adicione um íon H- em cada lado para cada íon H+ presente na equação. Os íons OH- devem ser adicionados a ambos os lados da equação para manter a carga e os átomos equilibrados. Combine os íons OH- e íons H+, que estão presentes no mesmo lado para formar água. Então, aqui foi adicionado 2H+. Então, se for adicionado 2H+, vai ser adicionado 2OH-, né? E quando a gente vai fazer a reação, né, de H+ com H-, a gente vai obter água. Então, a gente vai ter duas águas. Foi colocado aqui logo de uma vez, não foi por etapa, mas ele explicou aqui. Etapa 4. Equilibre a carga. Para equilibrar a carga, adicione elétrons ao lado mais positivo para igualar o lado menos positivo da semi-reação. Não importa qual seja a carga, desde que seja a mesma em ambos os lados. Então, aqui foram adicionadas cargas, né? 2 elétrons aqui. Etapa 5. Faça o ganho de elétrons equivalente ao elétron perdido. Os elétrons perdidos na semi-reação de oxidação devem ser iguais aos elétrons ganhos na semi-reação de redução. Para tornar os dois iguais, multiplique os coeficientes de todas as espécies por inteiros, produzindo o menor múltiplo comum entre as semi-reações. Então, aqui foi multiplicado somente por 1. Etapa 6. Adicione as semi-reações. As duas semi-reações podem ser combinadas como duas equações algébricas, com a seta servindo como sinal de igual. Que é justamente fazer aquela soma, né? Soma todos os reagentes e depois soma todos os produtos. Depois, a etapa 7 é para a gente simplificar a equação, né? A gente vai cortar o que tem igual em excesso, né? Vai diminuir. Nesse caso aqui, 2 elétrons, corta com 2 elétrons. E escreve, né, a equação. E finalmente, né, a gente deve verificar se a equação está balanceada, né? A gente vai ver elemento por elemento, se a quantidade de elemento que está nos reagentes é a mesma quantidade que está no produto. Se tiver, ótimo. Depois a gente vai fazer a soma das cargas, né, de um lado da equação para ver se está igual à soma das cargas do outro lado, né? Como vocês podem ver aqui, deu 0 dos dois lados, então está balanceada. Então, essa é a equação, né, balanceada em meio básico. Então, espero que vocês tenham gostado desse site. Ele explica detalhadamente, passo a passo, né, como equilibrar essas reações redox. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.